Hoje nós vamos falar na nossa reflexão, o título como choro, né? E o nosso versículo de destaque hoje, muito importante, né? Pra gente que tá vivendo nesse mundo tão turbulento, quando diz lá em Apocalipse 21, versículo 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Bem, a nossa leitura hoje, nós vamos ver um episódio que aconteceu na vida de Davi e seus companheiros, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 a 8. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziglag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Diante das dificuldades e problemas que enfrentamos no nosso cotidiano, nós muitas vezes nos encontramos como o rei Davi. E aí fica aquela pergunta, né? Vamos ficar estagnados, chorando o leite derramado? Ou vamos consultar o Senhor e vamos pedir orientação de Deus e seguir em frente? Essa é a pergunta que nós devemos estar em nossa mente, nosso coração. Não ficar parado e tomar uma atitude logo de imediato. Assim Davi o fez. Mesmo que seus companheiros olhavam para ele e queriam apedrejá-lo, querendo colocar ele como culpado da situação em que estavam vivendo. Você já imaginou chegar em sua casa, após uma viagem, não encontrar sua família em sua casa? Pois bem, nesta hora parece que o chão se vai, tudo acabou. Ficamos preocupados até com nossos filhos quando saem de casa, não é verdade? Já ficamos aflitos, será se vai voltar em paz? Como que é? O texto de hoje nos conta uma história assim. Davi e alguns homens que andavam com ele estavam voltando para casa. Ao chegar, encontraram suas moradias e propriedades incendiadas. As mulheres com as crianças haviam sido raptadas, os seus bens saqueados. Enfim, era uma situação desoladora. Diante disso, choraram até mais não terem forças. Como se não bastasse, os homens que estavam com Davi pensaram em apedrejá-lo, como se ele fosse culpado daquela situação. Davi, apesar de tudo aquilo, no meio da sua angústia, procurou por Deus. Ele se fortaleceu e chamou quem o pudesse ajudar. E nesse momento, amigos, de dificuldade que enfrentamos, devemos imediatamente consultar Deus, para Ele nos orientar na situação que estamos vivendo. Nessa procura por uma solução, Deus lhe oferece um caminho a ser seguido. Davi entendeu que deveria perseguir os saqueadores e recuperar os seus bens e familiares, o que de fato aconteceu. Talvez ao ler essas palavras, ou ouvir essa mensagem, você se lembre do seu próprio choro e que suas forças também estão se esvaindo, estão indo ao fim. O choro pode ser expressão da dor, pode ser no momento que estamos com dificuldades, choramos, tristeza pela separação de pessoas amadas, o luto permanece em nosso coração. Permita-me dizer-lhe, é bom chorar.
Chorar alivia, ele deu um desabafo, mas o choro deve ser limite. Ele deve ter um limite, não pode ser para sempre. Ficar sempre chorando não resolve os problemas. No meio do choro é preciso tomar uma decisão, buscar ajuda. E Davi mostra nessa história onde se encontra essa ajuda. Perceba-se então que existe um caminho a ser seguido. Enquanto se persegue esse caminho, as forças vão se renovando. Há uma esperança. Nossas perspectivas de vida vão seguindo. Soluções vão aparecendo e até milagres podem acontecer. O próprio Davi, depois de ter enfrentado muitas dificuldades em sua vida, escreveu: sua ira, a ira de Deus, só dura um instante, mas o seu favor dura para toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. No meio do choro, Deus continua presente em nossas vidas. Nós não devemos ficar quietos, parados, quando é necessidade de se levantar e de agir. Passamos por dificuldades, sim, todos nós que estamos vivos e respirando nesse mundo, passamos por dificuldades, enfrentamos a dor, enfrentamos o luto, mas nós não devemos ficar sentados, choramingando. É necessário levantar, é necessário seguir em frente para se fortalecer e para mostrar que nós servimos um Deus de vitória. Assim Davi fez naquele momento, pois ele não estava só. Os seus companheiros queriam apedrejá-lo, achando que ele era culpado da situação que estavam vivendo. Mas ele lembrou-se que existe um Deus que o ama e que é o Deus libertador, o Deus de vitória. E fez a coisa certa, consultou Deus, e não só consultou, como seguiu os conselhos que o Senhor lhe deu. E você? Como você tem enfrentado as dificuldades do seu dia a dia? Se você perdeu alguém querido, está sofrendo, as lembranças são fortes em seu coração, na sua mente. A tendência nossa é achar um culpado para a situação que estamos passando. Mas o próprio Jesus diz lá em João 16:33 que no mundo tereis aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu. Você quer ser um vencedor? Levante-se, ore para o Senhor, veja as suas promessas, as promessas de vida que ele tem para nós. Como lemos hoje no versículo de destaque, Apocalipse 21, versículo 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu estou lhe dizendo que Jesus está voltando, e tudo isso se completará no dia que ele voltar para nos buscar. Quando estivermos com ele, nada mais dessas coisas nos atingirá, nem a morte, nem a luto, nem a dor, nem a tristeza, pois viveremos felizes na presença de Deus, sabendo que com ele somos mais do que vencedores. Em meio às dificuldades que enfrentamos na nossa vida, principalmente quando perdemos pessoas que amamos, queremos achar um culpado. Às vezes culpamos até nós mesmos. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse falado isso. Mas lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas, e nós devemos simplesmente nos aquietar, fazer como Davi fez. Se for o caso, chore, desabafe, alivie sua alma, mas não esqueça que você serve um Deus vencedor e você não é derrotado. Passar por dificuldades todos nós passamos, mas nós devemos encarar a vida e enfrentar as dificuldades. Veja, diante das situações devemos aprender a buscar a Deus. Ele é a fonte de vida, consolo e vida eterna. Nele encontramos as respostas definitivas para nossas dúvidas e problemas. Aprenda com Davi nessa lição. Seu coração pode estar aflito diante das circunstâncias que você está passando, mas lembre-se do Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Também tem outro salmo que é muito bom, que nós podemos decorar e guardar em nossos corações naquele momento de dificuldade. O Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre.
o Senhor desperte em teu coração a alegria e a esperança de estar com Ele, pois Ele está com você. Jesus mesmo nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Vamos confiar nele, vamos buscar Ele, vamos ter fé que Ele está nos ajudando a vencer as dificuldades que estamos passando. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.